nós falamos sempre que na migração existe um factor que tira e um factor que puxa. Então, o que nós gostaríamos é que realmente fossem os fatores que puxam desde fora essas oportunidades de fora e não necessariamente a falta de oportunidades no próprio país de o que fosse o factor determinante para esos fenómenos migratorios. Claro, el vaso vacío, que implica la cantidad de problemas extremos, también tiene la parte llena, que es la cantidad de respuestas y de sensibilidad. Es indiscutible que los migrantes contribuyen al desarrollo mundial, al desarrollo global. É movimento que cria o país, que ajuda a que aumente o país, tanto economicamente como social e culturalmente também. Desde o ano 2000, o número de pessoas migrantes tem se incrementado em aproximadamente 50% e estima-se que hoje em dia teríamos por volta de 258 milhões de pessoas migrantes no mundo todo. Então, a migração, eu gostaria de deixar bem claro, não é um fenômeno único, recente, é um fenômeno histórico, sem o qual não é possível enxergar processos históricos e processos de conformação, da conformação do mundo como nós entendemos o mundo hoje em dia. Um processo connatural ou natural à mesma existência humana. Não? Mas tem sido historicamente um processo que tem atenuado, diminuído a pressão demográfica nas sociedades que emigravam e que tem permitido que as populações, os países receptores, tivessem uma mão de obra, muitas vezes precisa, necessária para aumentar a produtividade. É um mecanismo de equalização, se você quer, do capital humano entre países, e eu diria que hoje, no contexto da globalização, diria que praticamente a escala global. A nossa economia tem crescido graças às grandes ondas de imigração que chegaram a partir do final do século XIX, inclusive até hoje. Os migrantes sempre trazem uma experiência, um conhecimento deles, às vezes trazem tecnologia, conhecimento novo, fomentam a indústria e a especialização e crescimento econômico dentro do Canadá. Tem sido muitos estudos tentando de chegar a uma cifra do quanto o imigrante contribui à economia do Canadá. E tem muitas opiniões diferentes, mas a maioria dos economistas estão de acordo que é uma força positiva na economia. É quase um organismo vivo que vai buscando, efetivamente, onde ubicar esse recurso humano para liberar pressão em alguns pontos e reubicar essa pressão onde pode ser mais produtiva. Historicamente tem sido assim. Tan evidente es que inclusive países que han tratado de cerrar sus puertas a los migrantes, se ha obligado a abrirlas. Igual ha ocurrido con el caso de España, con el caso de Alemania y hasta el mismo Estados Unidos, quienes primero se opusieron fueron precisamente las empresas localizadas en Silicon Valley. Y su argumento era muy claro: si no pueden llegar a nosotros esos inmigrantes, en ese caso altamente calificados, vamos a perder competitividad a nivel mundial. Hoje em dia não existe nenhum argumento econômico no sentido contrário. A migração tem sido um fator de desenvolvimento econômico em todos os países que têm recebido volumes significativos de população migrante. Las personas podrían decir, pero bueno, y si eso es tan evidente, ¿por qué ocurren las restricciones que ocurren? Hombre, muy sencillo, la política va por un lado muchas veces y la realidad va por otro. Y se ha demostrado, como quedó clarísimo en Estados Unidos, que la xenofobia, que las restricciones a la migración consiguen votos, permiten conseguir votos que no siempre son de las personas más informadas sobre las consecuencias de las acciones de los estados.
O tema migratorio entra moito dentro dese ollar de boas prácticas, de políticas públicas, porque moitos países están pasando por un fenómeno no qual ten que dar resposta a un número crescente de jovens que están se incorporando no mercado laboral e que en moitas regións do mundo non están encontrando oportunidades nos seus propios países. Como resultado disso, os jovens están migrando para outros países. Son xerasoes, en moitos casos, as mellor educadas neses países, mas que os países están perdendo por falta de oportunidades. En la idea de superar la desigualdad se ha propuesto últimamente la noción de lo ineficiente que es ser tan desiguales en nuestros países. Entonces, en la medida que se avance en esos planos, las personas migrantes van a ser más incluidas, la sociedad se va a beneficiar en su conjunto. O Brasil incorporou máis de 60 millóns de persoas en 15 años no mercado laboral con traballo formal, con carteira de traballo asinada, nunha expansao do mercado laboral que realmente non ten precedentes. Entender iso e entender como iso pode ser de utilidade para outros países en termos de manter a juventude, dar oportunidades para esa juventude, sen que iso signifique que os fluxos migratorios teñen que se ver afectados. Então, o Brasil ten moito a ofrecer en termos de gerar oportunidades para a juventude, en termos de ter políticas públicas ben diseñadas, políticas públicas de impacto que podem ser utilizadas por outros países. Bom, é um desafio para o Canadá sempre receber esse número tão alto de imigrantes, mas o sistema já está em lugar para poder acolhê-los do momento que chegam ao país, que inclui a sua adesão à economia, à sociedade, às escolas, os sistemas públicos de saúde, de escolarização, estão prestes já a receber populações grandes. Para nós é parte do dia a dia nosso, não o vemos como uma coisa nova, é parte do dia a dia da vida do canadense e do país, é o recebimento, o acolhimento, é a integração de imigrantes que chegam cada ano. E geralmente a integração acontece muito rapidamente. O primeiro esforço é sempre esse primeiro emprego, a primeira ligação com o mercado de trabalho no Canadá. E nossa política sempre visa que esse primeiro contato aconteça muito rápido. Com exceção dos povos originários, todos nós no Canadá somos imigrantes. Passamos por uma experiência, tenha sido no século XIX, no 20º ou hoje mesmo. Realmente, em alguns países não é possível pensar no país, enxergar o país, sem dar a devida consideração ao fenômeno migratório como um fenômeno que realmente tem conformado a sociedade atual como a conhecemos. Ahora tenemos la mirada puesta en el Pacto Global de Naciones Unidas, donde es un pacto en el que se ha venido trabajando durante prácticamente 2 años en todo el mundo, tratando de ver medidas concretas. Tiene la particularidad que esta vez se aboca a dar respuestas más concretas en términos de protección de las personas migrantes, de aplicar principios del derecho internacional, de aplicar principios de género, de niñez, de varias cosas. Pero de lo que tiene que salir es claramente que en primer lugar están los derechos de los migrantes y que de una o de otra forma hay que atenderlos. Entonces, eso implica negociaciones para, en definitiva, trabajar por esto que se llama la cooperación internacional. Entonces, ¿cómo se ve este proceso? Es un proceso, en cierto modo, inédito, no totalmente, pero en cierto modo, y ahí entra entonces América Latina y el Caribe con un manifiesto interés. En general, los países lo han apoyado bastante. Entonces, eso impone convenios bilaterales y multilaterales, para lo cual también hay escenarios propicios que se pueden decidir conjuntamente. Entre las experiencias difíciles y duras
a las que asistimos, están desde luego todo lo que implica las desapariciones, torturas, extorsiones, muertes de personas en sus travesías, sus retornos, su inserción. Personas migrantes. Son situaciones muy, muy complicadas que se han exacerbado en los últimos años y para lo cual todavía no se cuenta con respuestas concretas. Entonces, el Pacto Mundial, si logra hacer visible algunas respuestas, ya es un avance. Pero ya hay avances también en la propia región y los propios países. Para mí como latinoamericano es un orgullo el discurso que se ha construido en el subcontinente en torno a los derechos humanos de los migrantes a través de 20 años de trabajo de la Conferencia Suramericana de Migraciones, que de una o de otra forma ha ido influyendo en las políticas y leyes, pero queda mucho camino por recorrer. La idea es la cooperación y el convencimiento de que allí se establecen las bases para una temática profunda, que es la paz mundial y la convivencia y la democracia.